Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma aula de correção de algumas atividades do livro de língua portuguesa sobre condição discursiva. Nós falamos sobre essa condição discursiva há algumas aulas atrás e essa semana pedi a vocês que fizessem as atividades, páginas 101 a 108 do livro de língua portuguesa. Caso fosse necessário, e seja necessário, você deve reassistir a aula, deve olhar ali no livro de língua portuguesa as páginas em que fala sobre essa condição discursiva, pesquisar ou participar dos plantões e fazer suas dúvidas, né, suas perguntas aí a respeito da condição discursiva. Nós estamos falando de linguagem, comunicação desde o início do ano, né? Nós já passamos aí o primeiro bimestre, já estamos no segundo e estamos cada dia mais aprofundando aí os nossos estudos sobre a comunicação. E quando nós falamos em condição discursiva, nós estamos falando sobre comunicação. A condição discursiva é um elemento ali, um componente da comunicação, da interação verbal, em que nós tratamos ali do direito à fala, né? E aí nós temos o monólogo e o diálogo. Quando nós temos o diálogo, é quando nós temos ali mais de uma pessoa dentro dessa interação. Já o monólogo, quem tem direito à fala é uma pessoa. E esse monólogo, esse diálogo, ele pode ser tanto espontâneo quanto regrado, né? O regrado ele tem regras, chamado também de planejado. O espontâneo, não há regras ali. A comunicação e ali a condição discursiva, ela acontece sem regras. Já o planejado, ele possui regras que devem ser respeitadas no momento ali, claro, da comunicação. Ele é chamado também de monitorado, tá bom? Tudo isso está lá no livro de língua portuguesa, nas páginas 99 e 100, 100 e 101. A 101 que nós vamos ver agora é um pedaço que já começa ali a nossa atividade, tá bom? Página 100 e 101 é um assunto bem breve, bem tranquilo aí de ser trabalhado. E agora nós vamos passar para as atividades, tá bom? Então, pegue o livro de vocês, de língua portuguesa, vamos acompanhar a correção. Se você tiver alguma dúvida, anote no caderno. Aquelas informações importantes também, destaque no livro, anote no livro ou no caderno também, porque tudo isso ajuda na sua preparação para as avaliações, para a sua construção de conhecimento, tá bom? E não deixe de participar dos plantões, eles acontecem nos dias em que temos aula, das 7 às 11, né? É um momento propício de você assistir aí a videoaula, fazer a correção, fazer as suas atividades, porque se você tiver alguma dúvida, você já entra em contato com o professor, que ele vai estar ali disponível para te atender, tá bom? E não deixe também, claro, de enviar as suas atividades. Se você ainda não tirou foto da sua atividade feita e mandou, faça isso antes de fazer a correção, tá bom? É importante que você busque realizar as suas atividades, e coloque ali aquilo que você realmente compreendeu. Se você não compreendeu bem, busque sanar suas dúvidas e depois você faz a correção, tá bom? Então, vamos lá. Página 101, nós temos aí de início um texto. O tributo a César é o nosso texto 1 aí da atividade. Então, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, por que não dás preferência a ninguém? Não levas em conta as aparências e ensinas de verdade o caminho de Deus. Diz-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que vocês me tentam? Tragam uma moeda para eu ver. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda?
Eles responderam: é de César. Então Jesus disse: pois deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Aqui nós estamos trabalhando aí a parábola, né? E nós já vimos que muitas parábolas, elas têm o fundo religioso, né? A Bíblia mesmo é repleta de parábolas. São textos que nos trazem ensinamentos. E aqui nós temos mais uma vez uma parábola, né? Uma pequena história aí que vai nos trazer um ensinamento. E é uma história bíblica, né? Uma história cristã. Aqui nós temos a referência, né, do texto. E agora vamos para as atividades. Vocabulário desconhecido, onde você vai colocar o significado das palavras que estão em destaque aqui no texto, que provavelmente, né, você ainda não tenha tido contato, então você vai pesquisar para que a sua interpretação e a sua compreensão do texto seja completa. Então, utilizando pistas do próprio texto, estruturas, ilustrações ou mesmo fontes externas, como dicionários, construa o sentido das palavras seguintes. Aí nós temos fariseus, lícito, César e hipocrisia. Se tiver alguma outra palavra que ali no texto você não conheça e que não esteja aqui, faça da mesma forma, tá bom? Anote no caderno ou em um canto e no livro onde couber a palavra e o significado. Assim você vai compreender e vai poder passar a utilizar essa palavra tendo conhecimento sobre ela. Você vai aumentar o seu vocabulário e isso é essencial. A leitura, ela nos traz essa possibilidade de aumentar o nosso vocabulário. Assim você vai enriquecer os seus textos, as suas respostas, tá bom? Vamos ver aqui. Fariseus. Quem eram os fariseus? Membros de uma antiga seita judaica surgida no século II a.C., que se distinguia pela severidade, austeridade e forte observância às leis de Moisés e da tradição. Nos evangelhos são retratados como hipócritas. Então, os fariseus são os hipócritas ali na Bíblia, né? No evangelho, né, na Bíblia, nós temos os fariseus como os hipócritas. Lícito. O que é lícito? Lícito é algo legal, conforme a lei. César. Título dado aos 11 primeiros imperadores romanos que sucederam a Júlio César. Então, César era o imperador. Hipocrisia. O que é hipocrisia? Aqui nós falamos que os fariseus eles são retratados como hipócritas. Mas o que é hipocrisia? Falsidade, fingimento, dissimulação. Então, ser hipócrita não é nada bom. Primeira questão da nossa atividade. As parábolas são muito comuns no discurso religioso. A parábola que você leu, retirada da Bíblia, é um exemplo disso. Tendo em vista o perfil dos personagens que normalmente aparecem nas parábolas, a qual deles podemos associar Jesus? Bem, nós vimos aí desde o início desse segundo capítulo do nosso livro, recorrentemente essa pergunta, né? A qual figura podemos relacionar tal personagem a outro? Nós temos ali, geralmente nas parábolas, o sábio, né? Alguém ali que nos traz o ensinamento, alguém com sabedoria, o velho, né? Então, o senhor, um velho, o avô, ele é quem tem mais sabedoria, quem tem mais experiência e por isso tem a nos ensinar bastante, né? Aqui, nessa parábola que nós fizemos a leitura, quem nos trouxe o ensinamento? Quem foi o sábio aí que explicou, que mostrou ali o ensinamento aos fariseus, as pessoas ali? Foi Jesus. Então, nós podemos relacionar, associar, assim como a pergunta diz, Jesus aos velhos, né? A imagem, a figura do velho, porque o velho ele representa a sabedoria e na maioria das parábolas. Portanto, vamos lá. Esperamos que os alunos percebam que, tendo em vista a parábola apresentada, Jesus pode ser associado à figura do velho, que é o sábio, né? Geralmente, o velho é o sábio.
2. Como você interpretaria a fala: dai a César o que é de César? Explique. Lá no final da parábola, Jesus diz o seguinte: pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles vieram com um questionamento aí para Jesus, né, se era certo eles pagarem ali os impostos, né, pagarem a moeda a César. E aí Jesus mostrou a eles, pediu que eles pegassem uma moeda, eles pegaram e lá na moeda estava a imagem e inscrição de César. E ele diz: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Deus não pede impostos, né? Nós não pagamos impostos a Deus. Mas ali, na lei, a regra é que se pagassem impostos. Então, Jesus disse, se está na lei, se é necessário, dai a ele o imposto, né? Pague as moedas a César, pague o que você deve a ele. Então, é esse o ensinamento, é isso que nós compreendemos quando Jesus diz isso: dai a César o que é de César. Então, se está pedindo, se é lícito, né? Como nós vimos aqui no nosso quadrinho de vocabulário desconhecido, se está na lei que é necessário pagar imposto, então que assim seja realizado, assim seja feito. É uma resposta pessoal, por quê? Como você interpretaria, né? A interpretação, ela é pessoal. Cada pessoa interpreta de uma forma um texto, uma fala. Mas nós esperamos, né? Aqui nós temos a sugestão de resposta que, para Jesus, se está na lei a obrigação de pagar impostos, é necessário fazê-lo. Os impostos, portanto, pertenceriam a César. Por isso ele diz: dai a César o que é de César. 3. Entre as opções abaixo, indique aquela que resume o ensinamento sugerido pela parábola lida. Aí nós temos ali algumas opções, vamos fazer a leitura delas e identificar qual é aquela em que há o ensinamento que pode ser relacionado à parábola que nós acabamos de fazer a leitura. Não fale demais. B. Faça sempre o bem. C. Faça o que deve ser feito. D. Ame ao próximo como a si mesmo. Ou letra E. Respeite os mais velhos. Quando Jesus diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ele está falando que faça o que deve ser feito. Se na lei é preciso pagar impostos, pague os impostos, dai a César o que é de César. É a nossa letra C, é a resposta da 3, tá bom? Faça o que deve ser feito. 4. Na parábola, vemos uma interação verbal entre Jesus e os fariseus. Que tipo de condição discursiva se dá nessa interação? Agora nós vamos voltar aqui à condição discursiva. Nós vimos que a interação, ela pode ser feita de duas formas, né? Entre pessoas seria o diálogo e o monólogo quando há apenas uma pessoa, né? Um locutor ali. Aqui nós temos a fala ali, uma conversa, né, entre Jesus e os fariseus, portanto se trata de um diálogo, né? Então, o tipo de condição discursiva que se dá nessa interação é o diálogo. Agora nós vamos mais a fundo, na quinta questão. A interação discursiva que nós vimos ali, se tratar de um diálogo, né, que ocorre na parábola é espontânea ou monitorada? Explique. Nós vimos que essa interação ela pode acontecer, né, de forma espontânea, quando não há regras, ou de forma monitorada, regrada, planejada, quando há regras ali, condições no momento dessa conversa, né, dessa interação verbal. Aqui não havia regras a serem respeitadas ali no momento da fala, né? Não foram falas planejadas. A conversa ali, o diálogo é espontâneo, tá bom?
Então, a interação é espontânea, visto que os envolvidos estão interagindo em uma situação informal. Tá bom? Então, eles chegaram ali, né, para Jesus, apresentaram o dilema deles, né, e Jesus veio com o ensinamento. Então, foi um diálogo espontâneo, sem regras, sem condições. 6. O texto a seguir simula uma conversa em um aplicativo de troca de mensagens. Leia-o com atenção. Aqui nós temos, né, uma representação aí do WhatsApp, né? Tá idêntico aí ao WhatsApp, que é o quê? Um aplicativo de troca de mensagens. Leia-o com atenção. Vamos lá. Luiz: amor, sofri um acidente na fábrica, mas Rebeca me trouxe pro hospital. O corte foi muito grave. Parece que vou perder a perna, Amanda. Quem é Rebeca? E aqui nós temos um emoji. A. Quem enviou as 4 primeiras mensagens? Nós vimos ali que a conversa é entre Luiz e Amanda, né? Nós sabemos que vocês já têm contato aí com o WhatsApp, principalmente agora com essas aulas remotas, né? Então, nós já estamos particularizados aí com essa tela, né? Ali, inicialmente, essas 4 primeiras mensagens aqui, amor, sofri um acidente, mas Rebeca, o corte, parece que vou perder. Quem viu essas mensagens? Luiz ou Amanda? Foi o Luiz, né? Do lado esquerdo aqui, nós temos as mensagens de Luiz. Do lado direito aqui, que dá para ver até os vizinhos de visualização, é de quem está recebendo essas mensagens, que no caso é Amanda. Então, as 4 primeiras mensagens foram enviadas por Luiz. Agora, B. Considerando a organização textual, podemos afirmar que estamos vendo o telefone de quem? Ali nós temos como se fosse o print da conversa do celular de Amanda, quem recebeu as mensagens de Luiz, de Amanda. C. No ambiente em que a conversa se desenvolve, é possível falar ao mesmo tempo, como na interação face a face. Nós temos ali mensagens, né? Luiz manda uma mensagem e aí a Amanda pode ver essa mensagem tanto no mesmo momento que ele enviar, quanto muito tempo depois, né? Então, não é possível falar ao mesmo tempo, né? Vamos explicar? Não. Nos aplicativos de mensagens instantâneas, só se envia uma mensagem por vez, como nós vimos ali no exemplo e como nós realizamos isso na prática diariamente. D. Que tipo de condição discursiva verificamos nesse texto? Professora, nós respondemos na questão anterior que não é possível ali falar ao mesmo tempo e tal. Então, será que não se trata de um diálogo? Mas espera aí, o que é um diálogo? O diálogo é quando nós temos, no mínimo, 2 pessoas interagindo ali verbalmente, né? A escrita não é um tipo de linguagem verbal, nós já estudamos isso anteriormente, né? Então, ali nós temos essa interação entre 2 pessoas. Então, trata-se de um diálogo, com certeza, tá bom? São 2 pessoas ali interagindo por troca de mensagens, utilizando a linguagem verbal numa situação comunicativa. Bom, então, a condição discursiva é de diálogo. Letra E. O texto surpreende o leitor a partir de um desfecho inesperado. Explique essa quebra de expectativa. Luiz está ali, vamos lá, está ali falando: amor, sofri um acidente na fábrica, mas Rebeca me trouxe para o hospital. O corte foi muito grave, parece que vou perder a perna, Amanda. Observe, ele diz ali, apresenta a sua situação bem crítica, né? E nós esperamos que a Amanda fique preocupada, né? Fale, meu Deus, como você está? Enfim, ela fique preocupada. Mas aí a mensagem dela demonstra o quê? Ciúmes, né? Ela, antes de falar aí sobre
a situação, o machucado de Luiz, ela pergunta quem é Rebeca, né? Então isso nos traz aí um desfecho inesperado. Como Luiz sofreu um acidente grave, o leitor espera que Amanda, provavelmente sua namorada, esposa, demonstre preocupação, susto, aflição. Mas antes de qualquer reação previsível, ela pergunta quem é Rebeca, né? Então a Amanda, ela é um pouquinho ciumenta, né? Nós podemos perceber isso pela sua fala. F, o que a última mensagem revela sobre quem a enviou? Que nós acabamos de dizer, né? A mensagem de Amanda revela que ela é ciumenta. E agora nós vamos falar aqui sobre a proposta de produção textual que finaliza aí essas páginas do capítulo 2, né? Antes do encerramento em si do capítulo. Vamos ler aqui, prestar atenção nessa proposta de produção textual que deve ser realizada no caderno de vocês, tá bom? Mas antes mesmo de falar da proposta em si, nós temos um texto e algumas atividades que nós vamos fazer a correção aqui também, ok? Antes de começar a escrever. Como vimos, a parábola é um gênero textual que, por meio de uma narração simbólica, utiliza personagens humanos com o intuito de transmitir uma lição de sabedoria. Antes de começar a produzir sua própria parábola, vamos exercitar um pouco mais nosso conhecimento sobre esse gênero? Na parábola abaixo, um rei sábio decidiu que queria um novo quadro no seu castelo. Esse quadro, porém, deveria retratar algo muito importante. Leia o texto com atenção. Retratar a paz. Um rei queria adquirir para o seu palácio um quadro que representasse a paz. Para isso, convocou artistas de diversas partes do mundo e lançou um concurso por meio do qual seria escolhido tal quadro e premiado o seu autor. Logo, começaram a chegar ao palácio quadros de todo tipo. Uns retratavam a paz através de lindas paisagens com jardins, praias e florestas. Outros a representavam por meio de arco-íris, alvoradas e crepúsculos. O rei analisou todos os quadros e parou diante de um que retratava uma forte tempestade com nuvens pesadas, redemoinhos de ventos e uma árvore arqueada abrigando dentro de seu tronco um pássaro que dormia tranquilamente. Diante de todos os participantes do concurso, o rei declarou aquele quadro da tempestade o vencedor do concurso. Todos ficaram surpresos e alguém protestou dizendo: "Mas, majestade, esse quadro parece ser o único que não retrata a paz." Nesse momento, o rei respondeu com toda a convicção: "O pássaro dorme tranquilamente dentro do tronco, apesar da tempestade lá fora. Esta é a maior paz que se pode ter, a paz interior. Paz não é a ausência de agitação no ambiente em que vivemos, mas o estado de tranquilidade interior que cultivamos diante das tempestades da vida." Esse texto aqui ele está disponível em gestãoescolar.com, .diadia.pr.gov.br. Vocês podem acessar, tá bom, aqui, através desse link depois, se vocês tiverem interesse. Bem, um texto que nos traz aí um belo ensinamento, né, que nós devemos levar para a vida. E agora vamos para as atividades de interpretação sobre esse texto. O que provavelmente fez com que o rei convocasse artistas de diversas partes do mundo e não apenas do seu reino? Observem lá, o rei diz no início, né, ele faz um concurso ali e ele convoca artistas de diversas partes do mundo. Por que será? O rei fez isso provavelmente porque cada região do mundo tem sua cultura, forma de pensar, seus traços e costumes, de modo que as opções seriam mais variadas.
Então, fazendo isso, viriam pessoas de todo mundo, cada qual com sua particularidade, suas crenças, suas culturas, e isso traria uma variedade maior, né? Visões maiores, diferentes visões, né? Uma maior diversidade de visões aí a respeito da paz. 2. Por que as pessoas não compreenderam a escolha do rei? Vejam só, olha a descrição do quadro aqui. O rei analisou todos os quadros e parou diante de um que retratava uma forte tempestade, com nuvens pesadas, redemoinhos de ventos e uma árvore arqueada, com o vento, abrigando dentro de seu tronco um pássaro que dormia tranquilamente. Olha aqui nós podemos ver, né? Lá no livro tem a retratação desse quadro aí. Né? Por que as pessoas não compreenderam a escolha do rei? Porque, segundo elas, esse quadro parecia ser o único, né, que não retratava a paz, né, uma tempestade, ventos. Observe, quando nós pensamos em paz, nós imaginamos calmaria, tranquilidade, um dia calmo, limpo, né, sem nuvens, enfim, esse quadro ele tinha uma imagem ali de uma tempestade, então ele não parecia representar a paz, né, porque o quadro não parecia retratar a paz, por isso que as pessoas não compreenderam a escolha do rei. 3. Dos artistas que chegaram até o rei com suas obras, uns retratavam a paz através de lindas paisagens com jardins, praias e florestas. Outros a representavam por meio de arco-íris, alvoradas e crepúsculos. Você consegue se lembrar de alguma pintura, escultura ou alguma outra forma de arte que se utilizou desses elementos em sua composição? Que está perguntando se você se lembra, né? Então a resposta é pessoal. E aqui o nosso livro traz traz aqui uma sugestão para observarmos aí quadros de Monet, né? Um nome aí, um artista impressionista, e não trouxe aqui algumas imagens para nós observarmos. E que são utilizados aqui, né? Nós podemos perceber aí elementos da natureza, né? A retratação aí da natureza e aí com traços, né? Uma pintura diferente, né? Chamada de impressionista, enfim. Aqui nós temos a sugestão aqui também de fazermos uma pesquisa sobre esse pintor, esse artista, e nós podemos fazer isso. Vocês agora que têm acesso aí à internet, nas nossas aulas, façam uma pesquisa sobre Monet, sobre o impressionismo, sobre essas pinturas, outras obras aí deste artista, tá bom? E vamos observar aqui, observem esse quadro aqui abaixo, essa tela, essa obra aqui. Será que ela retrata a paz para você? A representação de paz nela, nas outras? Vamos refletir aí, observar, analisar essas obras a partir desse tema que está sendo trabalhado no texto que nós fizemos a leitura, né? Na parábola. E aí nós podemos pensar também, né, na comunicação que há entre as artes, né, a literatura, entre a arte, a pintura e as demais, né, artes, sejam elas cênicas, temos também as esculturas, enfim. Agora vamos para a quarta questão. Podemos classificar a parábola Retratar a Paz como um exemplo de texto por diversos motivos, como a presença de sentido, intenção e contexto. A respeito de sua estrutura, que sem dúvida auxilia não só na organização, mas no entendimento do texto, responda as questões a seguir. A. Quantos parágrafos há na parábola? Então, nós sabemos ali que a parábola é um texto, né?
nós fizemos a leitura aqui de um texto, porque ele tem uma estrutura, ele tem uma intenção, ele tem um contexto, ele possui sentido. Quando nós fazemos a leitura do texto ali, nós observamos que há uma intenção. A intenção da parábola é qual? O objetivo dela, trazer um ensinamento, e tem sentido. Agora, em relação ao texto, né? Vamos contar quantos parágrafos há aqui nesse texto. Observemos aqui: 1, 2, 3, 4. Este é a continuação do primeiro, né? Então, aqui nós temos o primeiro. Aqui, essa fala é um parágrafo? Com certeza. 2, 3, 4. Então, nosso texto possui 4 parágrafos. B. Que recurso estrutural lhe permitiu identificar os parágrafos? Isso é importantíssimo e eu observo que vocês deixam de fazer nas produções textuais de vocês. Nós temos o chamado espaço paragrafal. Observe que cada parágrafo aqui, ao ser iniciado, tem um espaço, tanto este sem diálogo quanto este que possui. Antes mesmo aqui do travessão, nós temos um espaço. Então, o que nos permite identificar esses parágrafos do texto são esses recuos, esse espaço, tá bom? Então, um recuo na margem à esquerda, antes de iniciar ali o parágrafo. C. Todos os parágrafos possuem a mesma quantidade de frases? Obviamente que não, né? Nós temos ali parágrafos que possuem uma linha só, outros que têm diversas. Então, a quantidade de frases, obviamente, também altera, né? Não, a quantidade de frases varia de um parágrafo para outro. Vamos lá. Que diz, né, para comentar com vocês que isso é um indicativo de que não há uma quantidade específica de frases estipuladas para um parágrafo. Então, ali o parágrafo, assim como o nosso texto, ele precisa ter uma introdução, desenvolvimento e a conclusão, o parágrafo também deve se iniciar ali a ideia e fechar aquela ideia. E isso vai ser independente da quantidade de frases que você vai utilizar. Talvez você faz isso com uma frase, ou às vezes é necessário, né, várias frases, vários períodos ali dentro do seu parágrafo, tá bom? Então, isso independe, não há ali uma quantidade definida de frases dentro de um parágrafo, né? E ele diz aqui também, né, que os diálogos também são exemplos, né, disso. A nossa fala, o diálogo, né, os nossos enunciados, eles não têm uma quantidade exata de frases, uma quantidade exata de períodos, né, mais à frente nós vamos estudar aí a questão dos período simples, período composto, enfim. Então, tanto o nosso texto escrito quanto o texto verbal, né, a fala, o diálogo, ele não tem a quantidade de frases definidas. Imagine que nós tivéssemos uma definição de quantidade de frases. Nossa, eu preciso falar sobre algo, mas eu posso falar isso apenas em 3 frases, né? Então, não há essa regra aí tanto na estruturação do texto escrito, quanto na comunicação verbal, quanto na fala. Vou passar para frente aqui. 5ª questão. Na parábola lida, vimos que o rei foi questionado quanto à sua escolha. Em resposta, ele disse: o pássaro dorme tranquilamente dentro do tronco, apesar da tempestade lá fora. Esta é a maior paz que se pode ter, a paz interior. Paz não é a ausência de agitação no ambiente em que vivemos, mas o estado de tranquilidade interior que cultivamos diante das tempestades da vida. Com relação à resposta do rei, temos um exemplo de discurso direto ou indireto? O discurso direto e indireto, vamos relembrar aqui. O discurso direto é aquele em que há a representação, a escrita ali fiel do que foi dito. E isso é representado no texto por uso do travessão. Olha aqui, nós temos o travessão aqui, né? Ou aspas. Então, aqui nós temos o discurso direto, né? O indireto é quando o narrador se apropria aí dessa fala e, ao narrar, ele vai contando o que foi dito. Aqui, no caso, não temos aí essa opção, né? Então, é um discurso direto.
B. Na sua opinião, ele se irritou ao questionar em sua escolha? Explique. Ao ler o que ele disse, ele ficou irritado quando as pessoas começaram a questioná-lo sobre sua escolha? Aparentemente não, né? Ele explica na maior calma. O pássaro dorme tranquilamente dentro do tronco, apesar da tempestade lá fora. E esta é a maior paz que se pode ter. E aí ele continua, né? Então não, pois apesar de ser contrário à escolha do rei, quem protestou se dirigiu a ele de modo respeitoso. Aproveite o momento aqui para comentar com os alunos que é essa postura que devemos adotar em nosso dia a dia. Discordar das pessoas é natural, mas devemos fazê-lo com respeito, sempre ouvindo os argumentos de quem discordamos, como fez o personagem. Então, observe aqui outro ensinamento que nós retiramos aí da parábola. Nós vimos primeiro, né, o que é a paz, entendemos aí o que é a paz a partir da interpretação do quadro que o rei fez. E também nós temos esse outro ensinamento, né? Que discordar do outro é muito comum, é normal. Cada pessoa tem a sua particularidade, cada pessoa tem suas crenças, enfim. Então, discordar do que o outro diz ou acredita ou faz é normal. Mas nós não devemos jamais deixar o respeito de lado, né? Ali nós temos um exemplo disso, né? Quem o questionou a respeito do quadro, porque não entendeu como aquele quadro representaria a paz, tratou com respeito, mesmo não entendendo, tratou com respeito e questionou o rei sobre isso, buscando compreender. E o rei, com muita educação também, explicou ali o motivo da sua escolha, que é muito coerente, inclusive, né? Então, o respeito aí, ele deve estar presente em todas as nossas interações sociais. 6. As parábolas, têm por objetivo transmitir ensinamentos, normalmente ligados à moral, à virtude, à sabedoria, etc. Para você, que ensinamento podemos tirar da parábola retratar a paz? Nós acabei de falar um pouquinho sobre, né, na questão anterior, né? Mas aqui está falando para você, a resposta é pessoal. Porém, nós temos aqui uma sugestão de resposta. Podemos concluir que, independentemente do que acontece ao nosso redor, devemos sempre preservar a paz interior, porque tribulações em nossa vida sempre vão acontecer. Mas, apesar delas, nós devemos manter a nossa paz interior. 7. Quando falamos em transmissão de um ensinamento, podemos nos lembrar também das fábulas, gênero textual que, assim como as parábolas, apresenta essa característica. No entanto, há uma diferença importante de um para o outro. Reflita sobre o assunto e aponte essa diferença. Nós já falamos dessa diferença aí desde o primeiro dia em que começamos a falar da parábola, né? Há uma diferença fundamental, né, clara, óbvia, que é a questão dos personagens, né? Lá na fábula, os personagens são animais com características humanas. Já nas parábolas, não é dessa forma que acontece, né? Nós temos a presença de homens, né? De pessoas, e pode até haver a presença de animais, mas esses animais não têm características humanas. A diferença é que, em vez de animais, como nas fábulas, as parábolas transmitem seus ensinamentos por meio de personagens humanos. Agora, aqui nós vamos para o planejamento do texto. Mas antes do planejamento, nós temos a proposta em si, né, que é o que nós devemos fazer no texto. Não está aqui, perdão, esqueci de não percebi que não coloquei, mas lá no livro de vocês, página 108, acompanhe aí a leitura, a proposta. O texto que você produzirá será uma parábola, a qual fará parte de um livro que você e seus colegas prepararão para que professores, familiares e amigos leiam. A lição moral do seu texto deve ser o seguinte ditado popular: fazer o bem sem olhar a quem. Então, você vai fazer um texto aí, uma parábola, né, seguindo o gênero textual que nós estamos trabalhando, com as características, a intenção comunicativa que nós já vimos, com o seguinte ensinamento: fazer o bem sem olhar a quem. Coloquei aqui
a frase, né, que deve ser o nosso ensinamento. Fazer o bem sem olhar a quem. Deixar bem marcadinho aqui para vocês observarem. E aí, as características da parábola, nós já falamos diversas vezes, né? Um texto que tem como intenção comunicativa trazer um ensinamento, o ensinamento já está aqui, você agora vai transformar aí essa história, né? Como? Aí nós temos aqui o planejamento. Agora sim, antes de começar a escrever a parábola, pense nisso. O que nós devemos pensar? Qual a importância da solidariedade? Quando nós falamos em fazer o bem, nós estamos tratando da solidariedade, né? E o que é solidariedade e qual é a importância dela? 2. Quem serão os personagens da parábola? Você já vai pensar. Você sabe que são pessoas, né? Porque a parábola é um gênero textual que trata, ele tem como personagens pessoas, homens, né? 3. Que trama envolverá os personagens? Qual será a situação ali, a trama que envolverá esses personagens que você escolheu? Como será o ambiente onde se passará a história? Crie um título para a sua parábola. E depois que você escreveu o seu texto, você vai observar aqui. O texto foi construído com base nas orientações apresentadas na fase do planejamento aqui. A forma como o enredo foi apresentado atrai a atenção do leitor, o título apresenta relação com a história narrada, o texto produzido segue o ensinamento apresentado pelo ditado popular escolhido, há alguma parte do texto que precisa ser reescrita, são elementos aqui que você vai observar, e se no seu texto estiver faltando algo, se precisar mudar algo, você vai fazer isso antes de fazer aí a versão final, né, oficial, que vai ficar no seu caderno, que você vai mandar para mim. Tanto o planejamento quanto a avaliação são elementos importantíssimos, essenciais para o seu texto, tá bom? E aqui no Aprenda Mais, para finalizar aí, nós temos a corrente do bem. Você vai fazer a leitura aí, tá bom? Sobre esse filme, é um filme, né? Filme muito interessante, A Corrente do Bem. Nós estamos falando aqui de solidariedade, né? Então tem tudo a ver com isso. Se você ainda não assistiu o filme, fica a indicação aí também. Tá bom? Aqui nós vamos finalizar essa videoaula de correção das atividades do livro de língua portuguesa, explicação também sobre a proposta de produção textual que deve ser feita no caderno, tá bom? Não deixe de fazer as suas atividades, mandar para o e-mail maxnayara@yahoo.com e participe do plantão que acontece das 7 às 11 nos dias em que temos aula, tá bom? Até a próxima aula, tenha um ótimo final de semana, bons estudos para vocês!